Estevão, a gente fazia em 2 vezes, não tem problema. Então, agora eu vou aqui, ó. Espera lá, que eu vou abrir aqui para vocês. Vou colocar a tela cheia para mim, para ficar... Não, antes de colocar a tela cheia, eu tenho que aumentar o texto, para vocês visualizarem melhor, 400%, isso. Bom, gente, então nós estamos aqui no livro 70 vezes 7, do livro de Richard Simonetti, capítulo 6, algo muito perigoso. E vamos começar aqui, ó, com a bênção, as crianças, terminar a pregação. Conceição, dá para você ler para a gente? Faz tempo que você não faz uma leitura para nós, pode ser? Está parecendo bem? Está parecendo bem aí para você? Está sim, Malu. Boa noite a todos. Você está resfriada, não vai te incomodar para fazer a leitura? Eu vou tentar, eu estou bem resfriada sim, mas eu vou tentar. Tá bom. Com a bênção, as crianças terminaram a pregação. Aproximou-se simpático jovem. Impressionara-se com o que lhe fora dado ouvir e mostrava-se emocionado, empolgado mesmo, a ponto de dirigir-se a Jesus. Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Interessante a expressão vida eterna. Sob o ponto de vista reencarnatório, seria superar o ciclo das vidas sucessivas, viver em altos planos do infinito, sem a necessidade dessa lixa grossa que é a experiência carnal, com seu cortejo de males e dores. Só um instantinho, Conceição. Muitas vezes a gente encontra essa expressão, vida eterna. O que significa isso? Aí o Simonetti explica. Sob o ponto de vista reencarnatório, seria superar o ciclo das vidas sucessivas. Ou seja, não quando atingirmos um estágio espiritual onde não teremos mais a necessidade de reencarnar. E quando é que isso acontece? Quando alcançamos a ordem dos espíritos puros. Somente os espíritos puros não precisam mais reencarnar. Passam a viver para sempre somente a vida espiritual. Enquanto isso não acontece, a gente ainda vai ter que reencarnar. Ah, mas e um espírito superior? Também reencarna, só que quanto mais evoluído o espírito, maior é o espaço entre uma reencarnação e outra, como é o caso que a gente viu de Alcione, onde o seu protetor espiritual diz para ela que espíritos da categoria dela voltam à Terra a cada 700, 800 anos em missão. Quanto mais atrasado espiritualmente, menor é o tempo em que o espírito permanece no plano espiritual. Quando a gente consegue finalmente alcançar a ordem dos espíritos puros, não precisamos mais retornar à reencarnação, em qualquer planeta que seja, tá bom? É isso que ele está dizendo. Pode continuar. Aqui, ó. Talvez... Não é viver. Viver é viver em altos planos do infinito, sem a necessidade dessa lixa grossa que é a experiência carnal, com seu cortejo de males e dores. Isso. Então, talvez o jovem se referisse a isso, já que a reencarnação não era estranha ao judaísmo. Não era estranha, mas eles não conheciam com a clareza que o Espiritismo traz para a gente. E hoje, certo, gente? Para os judeus, o que eles pensavam era o seguinte, que alguns espíritos
poderiam retornar à Terra em missão, mas não que todos tivessem que reencarnar. Então, era bem rasa a questão da reencarnação para eles. Pode continuar. Jesus o contemplou com simpatia e respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Deixava bem claro, como o fazia em inúmeras oportunidades, que não era Deus, desautorizando futuras especulações dos teólogos medievais que pretenderiam fazer dele uma encarnação divina. Olha, gente, aqui Jesus já está dizendo: ninguém é bom senão Deus, deixando claro que ele, Jesus, não era Deus. Mas não adiantou nada, porque depois vieram com a história da Santíssima Trindade, era o compacto 3 em 1. Jesus era Deus, era o Espírito Santo, né? Mas em várias passagens, Jesus deixa bem claro que ele não era o Criador. Né? Então, está aqui mais uma observação. Pode continuar. O diálogo prossegue. Se queres entrar na vida, É na na, vida, isso. na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos, Senhor? Não matarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho, não furtarás, honra teu pai e a tua mãe. Ah, Senhor, tudo isso tenho feito desde a minha infância. Então, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ao ouvir estas recomendações, o jovem entristeceu-se e, visivelmente abatido, retirou-se. Isso não podia fazer, pois era muito rico. Dirigindo-se aos discípulos, proclamou Jesus: Digo-vos que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ainda vos digo que é mais fácil um cam... um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só um instantinho, Conceição. Essa colocação de Jesus é bastante conhecida, Simonete vai falar a respeito. Quando Jesus diz: Digo-vos que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, ele não está dizendo que é algo que nunca vai acontecer, que é algo impossível de acontecer. É difícil, porque na época, quem era rico mesmo, e não estava nem um pouco preocupado com a pobreza, a miséria que existia em todos os cantos da Palestina. Eles não se preocupavam em fazer nada para amenizar a situação de miséria material da maioria daquela gente. Então, agora, vamos ver o que ele quis dizer com a história do camelo passar pelo buraco de uma agulha. Vamos ver o que ele vai falar a respeito. Pode continuar. Ideia espantosa. Impossível um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Estaria Jesus dizendo que o rico jamais irá para o céu? Não é bem assim. Podemos atenuar o rigor da expressão, lembrando o significado das palavras camelo e agulha, naquele tempo. Camelo, barbante grosso. Impraticável passá-lo pelo buraco da agulha, talvez desfiando. Agulha, entrada para pedestres aberta nos muros que cercavam as cidades. Era muito estreita para passagem animais de grande porte. Talvez
com algum esforço, depois de um estágio do camelo, num spa. Gente, olha, só uma coisinha aqui, olha. Naquela época, todas as cidades eram muradas. E ele está dizendo, eram fechadas. E tinham várias entradas. E ele chama de agulha a entrada para pedestres, aberta nos muros que cercavam as cidades. Se era para passar uma pessoa, essa entrada não precisava ser muito grande. Se fosse uma entrada para passar animais, uma carroça, para passar o cavalo, aí essa entrada teria que ser maior. Então, é claro que na entrada bem estreita para passar uma pessoa, um camelo que é enorme não conseguiria passar. Certo, gente? Os costumes naquela época eram muito diferentes dos nossos. E primeiro pelo fato de todas as cidades serem muradas. Só que não tinha só uma entrada, tinha a entrada principal, um portal, mas tinham outras entradas menores para facilitar ali o dia a dia das pessoas. Então, se era para passar só uma pessoa, a entrada, o buraco na parede, no muro que cercava a cidade, não precisava ser tão grande, né? Ela era muito estreita, né? Então, para passar animal de grande porte, um cavalo, um boi, um camelo, já não dava certo, né? Então, pode continuar. Resumindo, o rico até pode entrar no reino dos céus, mas é complicado. O reino, como sabemos, é aquele estado da alma marcado pelo equilíbrio, a serenidade, a alegria, o bom ânimo. Vários caminhos têm sido trilhados pelos homens de conformidade com sua cultura, conhecimentos e maturidade, em busca dessa iluminação interior. Para o faquir indiano, a mortificação física. Para o cristão medieval, a solidão contemplativa. Para o antigo egípcio, o culto aos mortos e a própria morte. Para o sábio grego, a reflexão especulativa. Para o católico, o culto e a comunhão com os santos. Para o evangélico, a fé em Jesus. Para o espírita, a prática da caridade. Há esses e outros caminhos propostos, alguns ingênuos, outros confusos e até tortuosos, mas respeitáveis, todos eles, como experiências na procura do reino. De qualquer forma, aqueles que estão procurando se situam adiante dos que ainda não se decidiram. Estes, que constituem maioria, permanecem entregues à indiferença, à indolência e ao comodismo. Perdem tempo, marcam passo nos caminhos da evolução. Adiam para futuro remoto as realizações mais nobres, até que a grande mestra venha despertá-los. Segundo Jesus, há um obstáculo comum, uma pedra no caminho do reino que costuma causar tropeços, a riqueza, e que para ser conquistada, acumulada e preservada, exige amplo envolvimento com os negócios, com os interesses materiais. Nessa selva sombria, o homem rico tende a comprometer-se moralmente, resvalando para a desonestidade, a corrupção, o abuso do poder, a exploração do próximo. Ainda
que se mantenha íntegro estará submetido a tantas tensões e problemas, a exigirem sua ação pronta, enérgica, em constante desgaste emocional e mental, que dificilmente terá condições íntimas para cogitar do reino. Gente, é preciso a gente acompanhar com bastante atenção os comentários em relação a essa passagem do Evangelho, para a gente não achar, né, não concluir erradamente, que Jesus condenava a riqueza, que Jesus condenava as posses. Não é isso. O problema não era o ter, era o que fazer com aquilo que se tinha. Essa que era a questão. E por que ele dizia que dificilmente um rico entraria para o reino dos céus? Por aquilo que eu já comentei com vocês. Dentro da cultura judaica, aquele que fosse rico é porque ele estava de bem com Deus. E o pobre era pobre porque ele devia ter feito alguma coisa contra as leis divinas e Deus não estava feliz com ele. Ou seja, ser pobre era um castigo e ser rico era um mérito. Mas não adiantava só ser rico, tinha que ser rico e próspero, ou seja, ficar cada vez mais rico. Então, se o pobre era pobre porque era um castigo de Deus, que de alguma maneira ele devia estar desobedecendo alguma lei divina, isso não era problema do rico, por ele estar pobre. O pobre que tentasse se corrigir, se emendar e tornar-se rico. Então, o problema não era a posse, era o que fazer com ela. E dentro da cultura judaica, e ser rico e ter muitos bens significava que Deus estava feliz com aquela pessoa, que ele estava cumprindo todas as exigências divinas. Essa era a cultura da época. Se você era doente, problema seu, problema que você não deve estar seguindo alguma lei divina. Você está em pecado. E eu não tenho nada a ver com isso. Essa era a cultura da época, certo? Pode continuar, Conceição. Evidentemente, não se pode condenar a riqueza, porquanto seria absurdo, como comenta Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Pretende que Deus a colocasse no mundo como instrumento fatal de perdição. O próprio codificador esclarece que sua conquista exige o desenvolvimento da inteligência que dará ao homem melhores condições para compreender as verdades morais, estimulando a própria renovação. E a riqueza pode ser usada com muito proveito, promovendo o progresso e o bem-estar da humanidade. Sabemos quanto o dinheiro pode fazer nesse sentido. Nos Estados Unidos, milionários doam somas fabulosas em favor de fundações, institutos de pesquisas, escolas, associações de socorro à pobreza. Ricos, quando generosos, habilitam-se a uma acolhida festiva na espiritualidade. Conceição, só um instantinho, vem. Ele Uhum. citou aqui a questão dos Estados Unidos, gente, porque realmente é um costume lá nos Estados Unidos. Por exemplo, a pessoa progrediu na vida, conquistou uma grande fortuna, e uma forma dele, assim, mostrar gratidão, agradecimento, muitas vezes ele acaba colaborando financeiramente com, por exemplo, um exemplo, com a escola onde ele aprendeu a ler e escrever.
ou com a universidade onde ele estudou e conquistou a habilitação necessária para o trabalho que ele desenvolveu na vida, e com esse trabalho enriqueceu-se. Ou alguém que tenha muito dinheiro e ficou doente, ficou internado, hospitalizado, e depois de ter conseguido recuperar a saúde, fazer uma grande doação para aquele hospital, para aquela casa de tratamento. Esse é um costume que é muito comum na cultura norte-americana, auxiliar os locais, os lugares por onde ele passou na sua trajetória de vida até conquistar a grande fortuna que tem em mãos. Já aqui no Brasil, isso é muito raro de acontecer. Pode continuar, Conceição. Não é por outra razão que Então, os aqui, ó, grandes... o Ah, problema... o problema é que raros lá chegam de consciência tranquila, isentos de comprometimentos morais. Não é por outra razão que os grandes missionários costumam escolher posição social modesta, sem atrelar-se à riqueza, a fim de não dificultarem a própria tarefa. Isso. Podemos concluir que a riqueza é uma experiência difícil, verdadeira provação. Paradoxalmente, uma provação desejada. Consulta ao leitor. O que prefere, ser rico e ter saúde ou ser pobre e tuberculoso? Talvez você seja uma exceção, escolhendo a segunda opção. A primeira, preferidíssima, não é fácil. O pobre, pelas próprias limitações a que a vida o submete, pelas privações que experimenta, situa-se naturalmente em processo de renovação. Já o rico não dependerá tanto do que a vida lhe ofereça, mas muito mais do que ele vai lhe oferecer. Ah, que lindo isso. Exatamente. E é o que acontece, né? O problema é que dificilmente terá tempo e disposição para descobrir o que a vida espera dele. Significativo que Jesus, na oração dominical, não diz: a riqueza nossa de cada dia dai-nos hoje, apenas o pão. Sugere que peçamos a Deus nos ajude a conquistar o necessário, vivendo em simplicidade. Exatamente como exprime João de Deus: não vos peço a miséria aborrecida, nem tamanha riqueza que me tente. Dai-me, Senhor, o necessário à vida. Serei contente. Isso. Esse João de Deus aqui é um poeta português. Acabou, gente. Acabou aqui. Quiser comentar alguma coisa, Conceição, se mais alguém quiser fazer algum comentário a respeito Tá, desse texto do Simonetti. tá tudo muito claro, né, Malu? Isso, é. Nos dias, a gente ainda tem que trazer, não é lá de trás, é para os tempos nossos agora, né? Uhum, E isso, realmente quem tem muito não está preocupado com quem não tem ou tem pouco, né? sim. Então não tem generosidade, entra o egoísmo, né? Porque é Uhum, dele, então ele não vai distribuir, ele está preocupado, enfim, materialmente com tudo, né? Ele não sim. está preocupado em fazer a caridade, em ajudar seu irmão, né? Ele acha que Uhum, tudo que ele tem é dele e acabou, né? Então, uhum, depois é depois. Se eu vou é, ficar sem, se não vai comigo, não tem importância, mas agora é meu. uhum, Então, infelizmente, funciona até hoje mesmo, e aquele jovem ficou triste, que ele tinha muito, mas ele não entendeu o que Jesus estava não, dizendo, né? O que ele precisava fazer, e é, não dar importância materialmente, e sim espiritualmente, para tudo que se tem que fazer pela bondade e o amor que Jesus ensinou, né? É mais ou menos assim, né? E o interessante, gente, dessa passagem é que nós não temos mais nenhuma informação a respeito do que aconteceu com aquele jovem.
depois que ele conversou com Jesus. Por exemplo, com Zaqueu, que também era muito rico, não tanto quanto esse jovem. No livro Boa Nova, de novo, o irmão X conta para a gente como foi a vida de Zaqueu, depois que Jesus foi jantar na casa dele. Mas a respeito desse jovem rico, nós não temos mais nenhuma informação, nem mesmo dos benfeitores espirituais, a não ser analisando a questão da riqueza. E então, dentro daquilo que a gente leu até agora, e o que nós já lemos do Evangelho, no capítulo que Kardec trata dessa passagem, é importante a gente ter isso em mente. Jesus nunca condenou a riqueza, mas sim o mau uso e o apego que se tem a ela. Isso sim. E em relação à oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinou para nós a pedirmos somente o pão de cada dia, Chico Xavier comenta algo interessante. Ele diz assim, que Jesus ensinou a gente a pedir o pão. O pão é necessário, agora a manteiga corre por nossa conta. Ou seja, a manteiga já seria o supérfluo. O necessário é ter o pão. Agora, se eu quero ter a manteiga, a margarina, uma geleia, qualquer outra coisa, eu vou ter que dar um duro para conseguir isso. Ou seja, o Senhor nos garantirá o necessário. E para terminarmos, gente, porque a próxima leitura, que é do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, os textos de Amélia Rodrigues também costumam ser bastante extensos, então a gente vai deixar para a próxima semana, porque também sempre tem muita coisa para comentar a respeito dos textos de Amélia Rodrigues. E nós já estamos aqui quase chegando às 8 horas. Eu ia comentar alguma coisa que acabou agora. Ah, lembrei. É, os, no, no Antigo Testamento, nós temos os três grandes patriarcas: Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó. Mas Jacó não era filho único. Ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. E Esaú nasceu primeiro. Então, ele era o primogênito. E Jacó nasceu depois. Só que, espiritualmente falando, Jacó estava muito mais preparado espiritualmente para conduzir o povo hebreu do que Esaú. Mas como Esaú era o primogênito, de alguma forma ele já teria o direito de assumir a direção do povo judeu, do povo hebreu. Mas Esaú e Jacó acabaram fazendo um cambalacho entre eles, e Jacó se fez passar por Esaú para poder receber de seu pai Isaque a bênção da primogenitura para continuar a direção espiritual do povo hebreu. E Esaú foi seguir a sua vida. Ele não estava nem um pouco preocupado com essa questão de ser o primogênito, de assumir a liderança espiritual do povo hebreu. Ele não tinha nenhuma intenção com isso. Passaram-se muitos anos, e um dia Esaú voltou e disse para o seu irmão Jacó que eles queriam fazer as pazes. E Esaú disse para Jacó: peça o que você quiser, eu sou muito rico, eu tenho muitas coisas. E Jacó respondeu para ele: eu tenho o necessário, eu tenho o que eu preciso. Enquanto seu irmão Esaú, ao dizer que era muito rico e tinha tudo que ele desejava, mostrava para a gente que ele realmente não estava preparado para conduzir espiritualmente o povo hebreu, e sim Jacó, que contentou-se com o necessário.
que pediu a Deus somente o pão e uma roupa, e uma veste, o necessário, e sofreu pra caramba quando José foi vendido pelos irmãos para os egípcios. Sofreu muito, certo, gente? Então fica aí essa lição para a gente da questão do supérfluo e do necessário, e ainda falta, então, que nós vamos terminar na próxima semana. Eu vou sair aqui do modo tela cheia e voltar aqui no Google Meet e parar o compartilhamento, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, gente? Alguma colocação? No início, você ia falar alguma coisa dos atributos de Deus, Malu? Você vai falar semana que vem? Não, isso daí a gente tem que ver com bastante calma, Celina. Nós vamos ver isso, se der tempo, na próxima semana, só que daí a gente vai pegar do Livro dos Espíritos, onde Kardec trata dos atributos divinos, porque nessa passagem, justamente pela pergunta, pela colocação, pelo modo como o jovem rico cumprimenta Jesus, chamando Jesus de bom mestre. E Jesus responde: por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Então, a bondade é um dos atributos divinos, mas a bondade suprema. Então, a gente precisa comentar um pouquinho também dessas questões relacionadas aos atributos divinos, tá bom? Então, isso fica para a próxima semana, junto com a leitura do livro Primícias do Reino, tá bom? Então, nós já vamos partir aqui para a nossa finalização. E para fazer a prece final, eu vou pedir para a Rosana. Pode ser, Rosana, fazer a prece de encerramento para nós? Sim, Marisa, pode ser sim. Então, vamos iluminar a nossa mente com a figura excelsa de Jesus, agradecendo por mais esse estudo do Evangelho, que tanto nos dá esperança e conforta os nossos corações. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia, pelas lições, pela serenidade e pelo amor e benevolência para com todos nós. Sendo assim, agradecemos pelo término do estudo, que hoje foi muito edificante, nos salientando que a nossa riqueza maior é a tua fraternidade, a tua solidariedade e o pão necessário para todos nós, diário, que é o vosso amor. Senhor Jesus, muito obrigado. Esteja sempre conosco em todos os nossos caminhos, pensamentos e ações. Assim seja, graças a Deus. Bom, queridos amigos, muito obrigada pela companhia de vocês mais uma vez essa noite. Desejo a todos um bom restinho de domingo, uma abençoada semana. Até amanhã, para quem for na nossa casa de oração, e até terça, se Deus quiser, no nosso estudo do Evangelho, lá no Luz e Caridade. Muito obrigada a todos, um grande abraço, fiquem com Deus.